Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez com o projeto Semear. Continuamos semeando e esperamos recolher frutos no futuro, porque a gente tem a tolerância de respeitar os ciclos da natureza. Lançada a semente, ela precisa do seu tempo, da sua hibernação, para depois florescer e render os seus frutos. Estamos no projeto ESD 2021, o Semear Outono e Inverno. São todos bem-vindos. Eu estou Maria Isabel, sou facilitadora do EAD Filosófico-Científico da Sociedade Bezerra, e estou aqui para falarmos brevemente, e é brevemente mesmo, sobre evolução mental, porque nós poderíamos falar um semestre, talvez até um ano, para que nós pudéssemos entender qual é o processo evolutivo que nós, seres humanos, iniciamos desde as primeiras épocas como princípio inteligente neste planeta. São todos muito bem-vindos e espero que apreciem. A base do nosso estudo se encontra no livro do Miramês, pelo espírito de João Nunes Maia, que se chama Horizontes da Mente, aonde nós vamos encontrar no item 13, 12, 13 e 14, o que a gente vai abordar agora. O campo mental é santuário da vida mental do espírito imortal. A educação é o reflexo para os anseios da vida maior. A nova era, a era do espírito, que todos nós falamos, a nova era. Nova era é a era do espírito, a era da verdade. Os modos de atuação do nosso campo mental ocorrem pelo estudo da nossa casa mental, pela força das ideias, pelo arejamento da consciência. A evolução é processo gradual do desenvolvimento biológico e espiritual. A ciência e a filosofia consideram apenas a vida do plano físico, mas o espiritismo inclui a evolução espiritual como corolário da vida maior. Porque a vida ocorre nos dois planos, o físico e o espiritual. E todo o processo evolutivo teve início com a união do princípio inteligente ao princípio material. Tanto os dois já se achavam em estado fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, aguardando a criação da Terra para uma nova aprendizagem, como nos ensina Kardec na questão 45 do Livro dos Espíritos. Com o passar dos milênios, este princípio inteligente permanece em sua marcha ascendente, chegando ao estágio de humanização. O elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados espíritos, como o elemento espiritual individualizado constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Gênese, meus amigos, mais um livro da codificação. E todo esse processo que o princípio inteligente percorre nos reinos inferiores indica que ele se elabora e se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. Que vida? A vida mental. É um trabalho preparatório, como na germinação, por efeito do qual o princípio inteligente vai sofrendo uma transformação e se torna espírito. Contudo, para alcançar a idade da razão, como homem, com o título de um homem dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado e seus expulsos, foram necessários mais de 1 bilhão de anos. O progresso do espírito
depende da engrenagem do lótus divino, para a sua amplitude. É o reator que trabalha o fluido espiritual em fluido plasmático, dando-nos meios de pensar, formar as ideias e colocar a razão em pleno funcionamento, para que o verbo se expresse e a escrita se materialize. E tudo isso trabalhados no transcurso de milênios, pelos operários espirituais que lhes magnetizam os valores, permutando-os entre si, sob a ação do calor interno e frio do exterior. As mônadas celestes, o princípio inteligente, exprimem-se no mundo através de rede filamentosa de protoplasma, de que lhes derivaria a existência organizada no globo terrestre. Séculos de atividades silenciosas transcorrem. Está lá, em evolução em 2 mundos. Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. E este lótus divino está presente no nosso chakra coronário, no topo da nossa cabeça. As suas características espirituais é o centro de ramificação espiritual que irradia no plano espiritual e se ajusta na caixa craniana. Filtra o éter cósmico, que é o fluido cósmico que a gente fala. É uma matéria pensante no físico e tem um perfume único. É assim que nós somos identificados. Nas características físicas, estava lendo até agora as características espirituais. Nas características físicas, este lótus divino une-se às glândulas endócrinas pela via indireta. É o centro de estímulos aos demais sistemas vitais. Coordena e alinha os demais centros vitais e reconecta-nos ao Criador. Esses caracteres biológicos, visíveis e invisíveis, decorrem da alteração do perispírito de cada ser. O elo de ligação entre o espírito e o corpo humano é o elo de ligação. O princípio inteligente e o princípio material foram unidos pelos espíritos angelicais, encontrando nessa união condições para se desenvolverem. Este é o processo básico de formação dos mundos e dos seres, segundo a doutrina espírita. Todos nós que estudamos a doutrina sabemos que no nosso plano material, os semeadores da vida iniciaram o processo de criação deste planeta. E quando cessada a convulsão dos elementos básicos, terra, fogo, ar, esqueci o água. Quando cessou as convulsões, quando era possível, começou a semeadura da vida. Lá no protoplasma, lá na célula unicelular. E a partir daí nós começamos. Isso está lá para quem quer estudar. Evolução do homem na doutrina espírita. O fluido vivo que usamos em sua energia inicial plena grava nossas emoções. É o veículo de nossos pensamentos e é cegamente obediente às leis universais. Somos responsáveis pelas nossas atitudes, emoções que nele escrevemos. Destas práticas podemos adoecer, viciar ou encontrar a saúde, uma vez que os resíduos que ficam no campo mental o influenciarão com corrosão ou regeneração, uma vez carregados de boas atitudes ou não. A intoxicação da organização psicofísica ou a sua vitalidade dependerá sempre da composição congênita. Portanto, a inteligência nos pede uma renovação de conceitos, atitudes, reforma de toda a área mental, porque é aqui que começa a felicidade ou não. Estes apontamentos são do espírito Miramês, através do João Nunes Maia, no livro Horizontes da Mente, de 1923, no item 12.
E já nos convida a relação entre atitudes e emoções como forma de orientar nossa jornada para a alegria ou a dor do arrependimento. E por que eles insistem, apesar das divergências teóricas? Ainda hoje se fala que primeiro pensamos e depois sentimos, tem outros que dizem que primeiro sentimos e depois pensamos. Independentemente dessas discussões, eu gostaria de convidá-los a reflexionar o que Leon Denis nos afirmou na frase célebre que o homem dorme no mineral. Nós passamos por todos os reinos, até que nós começamos a ter sensações, percepções no animal. E ainda somos animal. A espécie humana, o gênero humano ainda está dentro do reino animal. E nós, ao olharmos um bebê humano, recém-nascido, até o seu primeiro ano, talvez um pouco mais, ele é só sensações. E é nestas sensações que ele vai imprimir as emoções de sua vida. E todo pediatra, e todo psicólogo, e todo psiquiatra, e todo especialista em infância sabe que os primeiros 3 anos infantis formarão o ser humano. Porque se eu sou um bebê que ao primeiro grito, o primeiro grunhido, já me dão o que eu quero, que é o leite materno, eu provavelmente me tornarei um ser extremamente possessivo, para dizer o mínimo. Então, é através dessas emoções, destas sensações, do sensório infantil, que quando nós reencarnamos, vamos lentamente esquecendo quem somos enquanto espíritos para nos tornarmos novamente uma criação humana, um corpo humano, um experimento necessário, um aprendizado necessário. É ali que começa. Então, se o seu filho é querido, amado, desejado, cuidado, orientado, saiba que ele será um grande homem. E sairá desta vida um espírito melhor. Mas também saiba que amor, cuidado e carinho não precisa 24 horas do dia. Precisa de intensidade e de fortaleza para que essa criança, desde pequenina, sinta-se autônoma, capaz de expressar as suas emoções. E aqui eu vou abrir um parêntese bem grande. Existe um livro, recentemente está sendo lançado, que se chama Tenho Monstros na Barriga. Eu não lembro o nome da autora. É um livro para ensinarmos emoções para as crianças, coisa que nós, sexagenários, não tivemos. Por gentileza, se puderem, busquem este livro, para que a gente, os mais velhos, dentre quais eu me incluo, que não tivemos essa educação emocional, possamos olhar de onde vêm as nossas dores. É só uma dica, fechei parêntese. Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz, através da Lavra de Chico, diz o seguinte: definirmos o corpo espiritual é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Por que o corpo mental preside a formação do corpo espiritual? Corpo espiritual, entendido, nosso veículo de união entre o espírito e o corpo, para alguns, perispírito, para outros, aura. Não importa a corrente. É o corpo espiritual o veículo por excelência, com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Porque nós somos espíritos mortais.
Nós chegamos no planeta Terra com uma imensa bagagem, nós não nascemos do zero aqui. O nosso campo mental, os nossos pensamentos, emoções, sentimentos nos acompanham. Quando desencarnarmos e tivermos voltado ao plano espiritual, seremos espíritos com toda a nossa bagagem milenária. Então, quando nós reencarnamos, esta bagagem pode estar adormecida, mas ela está ali, no corpo espiritual. Em Evolução em Dois Mundos, Evolução em Dois Mundos é de 1958. Percebe que as informações advindas do plano espiritual nos chegam de modo contínuo e lentamente. Lembram no slide anterior, quando o nosso amigo João Nunes Maia, Miramês, através de João Nunes Maia, nos dizia que é lá que está, que a emoção é que nos rege. E agora nós estamos descobrindo que, além disso, que o nosso corpo físico é reflexo do espírito. E com as suas emoções, e com seus erros, e com seus aprendizados plasmados para aprendizado. Entretanto, toda orientação é para ressignificar o conceito de evolução, observando os dois planos da vida e o quanto nossas emoções moldam nossas escolhas aqui ou em qualquer outro plano. Tanto o André Luiz, na Evolução dos Dois Mundos, quanto o Miramês, nos Horizontes da Mente, quanto a doutora Marlene Nobre, no livro Obsessão e Suas Máscaras, nos ensinam que o pensamento reage às emoções. A partícula de pensamento, como corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo, é uma unidade na essência, a subdividir-se, porém, em diversos tipos, conforme a quantidade, qualidade, comportamento dos componentes que o integram. A partícula do pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal. Hoje, meus amigos, quando a gente lê sobre psicossomática, sobre o efeito das nossas emoções e dos nossos pensamentos nas doenças causadas no corpo físico, isto fica muito claro. E tudo isso está lá, no nosso ser único. Considerando toda célula em ação por unidade viva, qual motor microscópico em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas imitam radiações e que estas se articulem através das sinergias funcionais a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força em torno dos corpos que as exteriorizam. É o halo energético que a todos envolve. No homem, esta projeção surge enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo que, se ajustando às emanações do campo celular, lhe modelam, em derredor da personalidade, o conhecido corpo vital ou duplo etéreo, ou perispírito. Tudo que nos liga, o que vem do espírito e o que vai do físico, de algumas escolas espiritualistas. Nestas ligações sutis, desta túnica eletromagnética, de que o homem se entraja, circula o pensamento, campo mental, colorindo com as vibrações e imagens de que se constitui antes de irradiá-la no rumo dos objetos e das metas que demanda. Temos aí, desta conjugação de forças físico-químicas e mentais, a aura humana, única em cada ser. Quem diz isso? André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, no meu livro, páginas 147 e 148.
somos únicos. Únicos. Somos espíritos encarnados, mas espíritos únicos. Não existe dois espíritos iguais. Porque o que nos diferencia é a nossa unicidade. São os nossos sentimentos, são as nossas sensações, é o nosso pensamento, é o nosso campo mental. É este campo eletromagnético que a gente chama, na doutrina de perispírito, que vai identificar-nos perante a todos os outros. E neste campo estão os nossos centros vitais. O centro coronário, topo da cabeça, sede da mente, assimila os estímulos do plano superior, orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma. E aqui, meus irmãos, eu vou fazer um outro parágrafo. Hoje eu estou de parágrafo em parágrafo, né? Tem um livro que se chama O Cérebro Triuno, da doutora Irvênia Prada, do doutor Décio Iandoli e do doutor Sérgio Lopes. É uma aula aprofundada do nosso campo mental, dos nossos centros vitais, das interligações psicofísicas, do que nós estamos passando aqui, muito suavemente. Quem quiser aprofundar, fica a dica. O centro cerebral ou frontal. E aqui eu estou chamando de centro em função da doutrina. A doutrina chama centros vitais, André Luiz chama centros vitais, a maioria que falam centros vitais. Podemos chamar de chakras também, porque esta nomenclatura de centros vem do Oriente. E essa nomenclatura é nossa, no sentido de adaptar para nós do Ocidente, mas no Oriente, de modo geral, já se conheciam os chakras, emanações dos seus raios, das suas cores, suas aptidões. Não tem nada novo no universo. Nós sempre nascemos e copiamos alguma coisa de alguém que nos antecedeu e que nos é útil como estudo. O centro cerebral ou frontal governa o vórtice encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso. O laríngeo, controlando notadamente a respiração e a fonação, atraindo vibrações do verbo criador. E aqui vai uma particularidade. Todos nós, ao emitirmos a palavra, estamos nos comprometendo com o verbo criador. Então, muito cuidado com o que se fala. Mais cuidado ainda daquilo que a gente deseja ao outro. Porque o verbo cria. Está lá naquele livrinho que ninguém gosta de ler, que se chama Bíblia. E o verbo, e no início era o verbo. E o verbo se fez carne. Então pensem neste poder. Cuidado com o que falam. Cuidado com o que emanam, no sentido de criação pela fala. Tenhamos boas falas. Temos o centro cardíaco. E este aqui eu separei único, porque para mim ele é o fundamental na nossa vida. Dirige a emotividade e circulação das forças de base. É o centro do amor, é a linha divisória entre os instintos e a razão. É a morada de luz da consciência. Está lá no livro dos Espíritos. Onde está a nossa centelha divina? A nossa consciência. E a resposta? No coração. A luz da consciência, a morada da nossa consciência é o nosso coração. Porque ela é o amor que nos permite sair das trilhas sombrias que a gente vai se colocando. O coração é o centro da consciência espiritual, como o cérebro o é da consciência intelectual. Meus amigos, isso aqui é mais antigo que nós todos juntos. É da Helena Petrovsky Blavatsky, fundadora da teosofia, isso há muito tempo atrás. Como eu disse, não tem nada novo entre o céu e a terra.
Temos os outros centros. O esplênico, que regula as atividades hemáticas dentro das variações do meio e volume do sangue. Geralmente, ele está... Nós que trabalhamos na mesa mediúnica e conhecemos um pouco mais de mediunidade, sabemos que esse centro é o preferido para a gente passar mal, que é o fígado. Né? Então, assim, tem que cuidar, porque ali é o centro da vida. É ali que a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado, porque todas as atividades hemáticas, toda atividade sanguínea, toda a limpeza, eles vão trabalhar juntos. O centro gástrico, responsável pela digestão e absorção dos alimentos que representam concentrados fluídicos penetrando-nos a organização, é o centro do alimento. Sabe aquele lugar que a gente vai e não queria ir, a gente sente alguma coisa errada? Né? É ali que a gente sente, exatamente porque a gente está absorvendo, é o centro de troca. E o genésico, que é o modelando formas entre os humanos e estabelecendo estímulos criadores. É o chakra por definição da criatividade. Não só da criação, da separação genésica de homens e mulheres, da procriação, mas é o da criatividade. Toda a criação artística, toda a criação sublime da arte passa por esse centro. Não tem como nós, mesmo que seja com pensamento elevado, o poder da criação está ali. Energias que circulam pelos nossos centros de força. E aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção no slide. Porque lá em cima nós temos o laríngeo frontal e o coronário, ou o coronário frontal laríngeo, depende de onde vocês estão pegando, que são responsáveis pelas nossas energias espirituais. Responsável pelos nossos pensamentos, porque o verbo cria, o frontal enxerga o que a gente está pensando, nos liga ao plano espiritual e o coronário recebe as forças superiores. Então, ali, nós estamos atuando no pensar, o bem ou o mal, a saúde ou a doença. O cardíaco, o esplênico e o gástrico estão nas energias vitais. São responsáveis pela absorção e modificação de tudo aquilo que nós ingerimos, tudo aquilo que nós trocamos com o meio, os sentimentos e as emoções. E o último lá, o coitadinho do genésico solitário, ele é das energias físicas, desejos e sensações. E aqui eu vou fazer uma correlação com tudo aquilo que eu não consiga me sentir em casa. Alguma coisa tem que ser feita. Porque se eu estou no planeta Terra encarnado, eu preciso ter vinculação com o planeta que eu habito. E essa vinculação é feita por esse centro vital. Então, quando alguns espiritualistas nos recomendam colocar os pés no chão, abraçar a árvore, botar os pés descalços, imaginar que a gente está se enraizando, é para ativar este centro, para que a gente se sinta bem no nosso corpo. Estamos num corpo físico, somos um espírito imortal, mas estamos num corpo físico e precisamos de todos esses centros vitais alimentados com a sua cor, com a sua característica e realizando todo o processo, porque senão nós adoecemos. Considerando-se toda célula em ação por unidade viva, qual motor microscópio, conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas articulem através das sinergias funcionais a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força em torno dos nossos corpos. Todos os seres vivos, dos mais rudimentares aos mais complexos, revestem-se deste halo energético, dessa atmosfera eletromagnética que detém características em cada espécie. Está lá em Evolução em Dois Mundos, de novo. No homem, essa atmosfera eletromagnética surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que, se ajustando às emanações do campo celular, lhe modelam, em derredor da personalidade, o conhecido corpo vital, duplicata mais ou menos radiante da criatura. O pensamento humano circula por essa roupa, essa túnica eletromagnética, dando-lhe o colorido característico inerente às vibrações e imagens que o produz.
A alma exibe, em primeira mão, as solicitações e os quadros que improvisa, antes de irradiá-lo no rumo dos objetos e das metas que demanda. Eu trouxe essa figura do passarinho se olhando, porque todos nós somos anjos, pássaros perdidos de uma asa só. E quando nós nos olharmos refletidos, vocês observem que ali na patinha do passarinho, ondas se formam. E estas ondas é a nossa emanação, é o nosso centro vital, é o nosso halo energético, é aquele que exala perfume, cor, é por onde nós nos identificamos, nos sintonizamos, nos repudiamos, repulsamos-nos ou nos ajustamos e construímos uma bela amizade. Mas somos, sim, reflexo, o espírito imortal, o corpo limitado e o halo que nos reúne. Nesta figura está muito bem explicadinha. Pensamento é energia, todo mundo já ouviu essa frase. E a energia viva, que vai colocando na nossa volta forças sutis, construindo paisagem ou formas, criando centros magnéticos ou ondas com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. E a partir disso nós vamos entender sintonia. Se eu estou atraindo para a minha volta só coisa triste, pare de emitir tristeza. Como faço? Mude o pensamento. Comece a olhar coisas boas. Eu tenho uma professora que nos ensina a fazer uma mudança assim. A gente sempre ouviu e também a gente tem aquelas frases do tipo: ah, eu sou burra. Eu sou uma que vivo dizendo isso. Meu Deus, como eu sou burra. Aí ela nos ensinou o seguinte: quando você disser que você é burra, coloque e eu sou burra e consegui fazer a minha faculdade. Neste momento, tu está mudando a vibração pesada da burrice por uma vibração de conquista. Isso é mudar pensamento. Não é negar o pensamento, porque tudo aquilo que nega, tudo aquilo que nós rejeitamos, cresce. Tudo aquilo que eu aceito, eu posso modificar. Ah, eu sou uma pessoa possessiva e afetuosa. Coloque uma palavra gentil após uma negativa e mude o seu pensamento. A aura humana é única e, tal qual o espelho sensível, estampa todos os estados da alma com sinais característicos que lhe é pertinente. De todas as ideias ficam em telas vivas, como se nós pudéssemos, como quem pudesse nos olhar e ver através de nós um belo filme. Esta fotosfera psíquica apresenta-se com cores variadas de acordo com a onda mental emitida, apresentando os pensamentos em cores e imagens que nos correspondem os objetivos e escolhas enobrecedoras ou deprimentes que mantemos internamente. Por isso que os espíritos nos disseram, lá no livro dos Espíritos, disseram a Kardec, que eles nos reconhecem pela cor, pelo cheiro, porque é os nossos sentimentos e as nossas vibrações que faz com que a gente seja um prisioneiro de uma emoção pesada, acorrentado a um coração partido, um ser preenchido de coisas materiais que engorda e que não resolve, cada vez que é mais e mais e mais, de todos os objetos materiais possíveis, ou um ser que se preocupa demais com dar conta de todas as tarefas e esquece que o corpo não vai comportar este cabeção, desculpe a expressão, ou entendemos que somos circuitos luminosos e que depende do meu pensar, meu chakra frontal, meu chakra cerebral, aquilo que eu olho, aquilo que eu penso é o que eu vou atrair. E aí nós vamos encontrar o querer, a vontade e o ser. Querer, verbo transitivo direto, ter o desejo ou a intenção de tensionar, projetar. Querer é poder, querer é ser, querer
é aprendizado. Demanda tempo, sim, e muito preparo, sim também. Para Miramês, as antigas escolas de iniciação ensinavam que querer é poder, para vencer os desafios e superar a si mesmo. Querer é ser, porque sem a manifestação da vontade, nada realizamos. Essa vontade precisa assumir a mente, transformando-a em pensamento e ações corretas. O exercício e a disciplina da vontade, com o exercício e a disciplina da vontade, o indivíduo passa a aprender, modificar hábitos, desejos, vícios que o impede de avançar no propósito evolutivo. Querer demanda tempo, porque somos espíritos imortais, revendo, modificando vícios e hábitos arraigados no ego, que faculta o exercício do orgulho e egoísmo. Querer é o começo da mudança. A vontade. Substantivo feminino. Faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos, ânimo, determinação, firmeza, disposição, empenho, interesse, zelo, capacidade de escolher, de decidir entre alternativas possíveis, volição, sentimento de desejo ou aspiração motivado por um apelo físico, fisiológico, psicológico ou moral. Vontade e querer estão sempre juntas. Para Emmanuel, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental, inclusive o pensamento. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa razão. É o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é a energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas, traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. Própria de quem? Do espírito, obviamente. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Isso está no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel do Chico. O ser. Ser, ter identidade, característica ou propriedade intrínseca. Isso é o significado de ser. Ser humano é uma palavra com origem do latim humanus e designa o que é relativo ao homem como espécie. O ser humano distingue-se dos outros animais por agir com racionalidade. Há quem duvide disso, tá? Vamos fazer o nosso parênteses aqui. Há quem acha que a gente continua irracional, mas a gente sabe que não é bem assim. Possui grande capacidade mental e habilidade para desenvolver utensílios e adquirir conhecimento. Quem nos diz isso? Joana de Ângeles. O ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo um sobre os outros. Horizontes da Mente, Miramês. Continuamos no ser. E aí a gente traz Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, no livro O Homem Integral. Ser, ter, poder e parecer. Diz que,
Por desinformação ou fruto de um contexto imediatista, consumista, elaborou-se a tese de que a segurança pessoal é o resultado do ter, que se manifesta pelo poder e recebe a resposta na forma de parecer. Todos nós nos perdemos aqui. A educação, a psicoterapia, a metodologia da convivência humana devem estruturar-se em uma consciência de ser antes de ter, de ser ao invés de poder, de ser embora sem a preocupação de parecer. Lembra o que eu disse? Somos únicos. Tudo à nossa volta é efêmero, é passageiro. Se nós nos continuarmos carregando de coisas para ter, poder e parecer poderoso, nós esquecemos do ser que somos. Então vamos nos preocupar em ser quem somos, e melhorar quem somos, e progredir quem somos. Costurando tudo, a evolução do ser consciente, ou a evolução do princípio mental, ou a evolução da mente, podem dar o nome que quiser para isso, é lenta e gradual. O espírito imortal é o possuidor de todo o potencial iluminativo. E é potencial mesmo, está lá para ser usado, aperfeiçoado. Compete a ele efetuar as escolhas de acordo com sua capacidade emocional, as sensações, o princípio sensório, e mental, a capacidade do intelecto, de raciocinar. Cada etapa de descobrimento acerca do ser imortal e espírito surgem novas possibilidades. Querer mudar é o começo da mudança. Exercitar a vontade com determinação e perseverança é um caminho mais efetivo. Ter consciência de que emitimos raio-ondas que oportunizam as interações mentais e espirituais de mesma frequência e intensidade é o começo da transcendência. Parece tão difícil isso, mas todo mundo já ouviu falar que nós somos átomo e partícula. Somos energia radiante, que se movimentam em ondas vibracionais, ora como onda, ora como partícula. Ora como razão, ora como emoção. Em outras palavras, somos espíritos, energia pura, com o nosso campo eletromagnético movimentando todas as forças ao nosso redor, mesmo que a gente não tenha conhecimento. Hoje é impossível negar que a gente não sabe disso, com tanto apelo e com tanta informação que as redes ou a rede global da internet possibilitou. É uma rede maravilhosa. Nos traz conhecimento que muitos pensadores como Sócrates e Platão não tinham. Hoje uma criança de 10 anos tem acesso. Agora, como todo o que nos traz conhecimento e poder é regulado por nós, pelos nossos sentimentos, por o bem ou por o mal. Ter consciência de emitirmos... isso aqui eu já li. Evoluir é conhecer a si mesmo como um co-criador da sua realidade. Cada estágio tem as suas alegrias e dores. Somos energia. Atuamos consciente e inconscientemente no mundo. Cada ato tem suas consequências. Somos responsáveis sempre. Cumpre, então, a cada um descobrir-se como ser eterno e começar a mudança urgente em nossa casa mental. Vamos educar o pensamento. Vamos educar o sentimento. Qualificar nossa energia com amor e a paz é o começo de uma nova jornada espiritual. Aqui estão os livros que eu utilizei. Horizontes da Mente, Evolução em Dois Mundos. Aliás, Horizontes da Mente, do João Nunes Maia e o Espírito Miramês. Evolução em Dois Mundos, Francisco Xavier e André Luiz.
Pensamento e Vida, Francisco Xavier e Emmanuel. Obsessão e Suas Máscaras, da doutora Marlene Nobre. Fisiologia Transdimensional, do Dr. Décio Iandoli Júnior. Da Alma ao Corpo Físico, do Dr. Décio Iandoli Júnior. Cérebro Triúneo, da doutora Irvênia Prada, do Dr. Décio Iandoli Júnior, do Dr. Sérgio Lopes. As obras de Kardec, mais notadamente a Gênese. A prece é uma invocação. É uma transmissão do pensamento. Quando nós nos reunirmos para orar, quando um ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. O que Jesus nos disse, que nós poderíamos estar junto dele toda vez que nós quiséssemos, bastava nos reunir em nome dele. Então, meus irmãos, com esta imagem e com esta linda figura do Cristo, nos convidando a invocá-lo através do pensamento, porque a prece requer que a gente raciocine e agregue o sentimento, e todos sabemos que quando a prece vem do coração, todos nós vibramos numa outra sintonia. Hoje nós sabemos o poder da oração, tem pesquisas mostrando isso. O que mudou? A emoção coordenada pelo pensamento. O campo mental educado para sintonizar-se com as esferas superiores, dirigindo a sua vontade a uma causa. Alguém que está necessitado, a calamidade que estamos vivendo, alguém no hospital. O efeito é fantástico. Eu convido a vocês a experienciarem a oração nesta forma. Modifiquem o seu campo mental, exercitem a sua vontade. Hoje eu vou orar por minha dor de cabeça. Realmente faça isso. Se entregue. E veja em você mesmo a diferença que isso faz. Foi um prazer ter estado com vocês e espero que aproveitem este estudo conjunto. Muita paz e muita luz.